Olá, saudações literárias. Nesse quinto episódio da Jornada do Leitor, eu vou retomar um tema do passado, aí, de uns 10, 15 anos, quando os livros digitais começaram a chegar ao país, os chamados e-readers, leitores de livros eletrônicos, e surgiu a conversa o que seria mais conveniente, se eles iam substituir o livro físico ou não. E por que retomar agora? Por força da pandemia, nos últimos 2 anos houve um crescimento grande, relevante na venda e no consumo de livros digitais. As editoras que não estavam presentes ainda nessa plataforma, nessa opção, passaram a oferecer títulos, as que já estavam ampliaram a oferta e houve um aumento do consumo, naturalmente, por conta do isolamento, da quarentena, o isolamento social, e voltou a discussão. Hoje o livro digital está sendo muito mais consumido. Primeiro eu queria falar do livro de papel e dizer que a experiência numa livraria é insubstituível, né? Se passear pelas prateleiras, ficar pegando os livros, lendo a contracapa, a orelha, folheando, conversar com os livreiros, se deixar atrair por uma capa de um título que a gente nem conhecia. Enfim, é uma experiência saborosíssima. E a leitura do livro físico em si, né, o prazer de sentir o cheiro do papel, da tinta, ou a sensação de tato na ponta dos dedos do papel, até o ruído do virar uma página, tudo isso é uma experiência especialmente agradável, compartilhada por quem gosta da leitura. E tem mais um aspecto. Nos últimos anos, as editoras têm se esmerado muito no trabalho, no acabamento final do livro, tanto o editorial quanto o conteúdo, com textos extras, novas traduções, prefácios, pós-fácios, a capa tratada com vernizes, com relevo, enfim. Isso o livro digital não pode ter, que é essa experiência do tato, né? Do cheiro também não. Tem outra coisa em que as editoras estão investindo bastante, e a Antofágica tem feito muito isso, não é a única, mas tem se esmerado no capricho, é colocar ilustrações nos livros. No caso aqui, a Metamorfose do Franz Kafka recebeu ilustrações de ninguém menos que Lourenço Mutarelli. E a edição fica agradabilíssima de se manusear, a leitura. Isso também é oferecido no digital, mas a experiência não é a mesma, não tem o mesmo charme. Tem outro aspecto em que os dois são comuns, tanto o digital quanto o físico, que é a possibilidade de destacar um texto. O livro digital permite isso, né? Os aparelhos têm recursos em que é possível selecionar um texto e dar um destaque, que pode ser depois compartilhado com um amigo, com um colega nas redes sociais, alguém que esteja lendo simultaneamente. Claro, no papel, é óbvio, pode-se fazer isso, pode-se grifar, pode-se anotar no lado da página. A diferença é que, me parece, no papel é melhor porque se recupera automaticamente folheando os livros, enquanto as notas no livro digital elas ficam todas agrupadas em algum lugar. Enfim, é uma distinção. Em ambos é possível fazer isso. Pode-se grifar, destacar e compartilhar. Eu tenho por hábito desde sempre de ter alguns livros que eu não saio com eles de casa. Eu deixo para ler em casa por algumas razões. Por exigirem uma concentração, um foco muito
grande na leitura, como Ulisses e James Joyce, por exemplo, por serem especialmente grandes, como Anna Karenina, do Tolstói. Imagina ler esse livro em pé no metrô, no ônibus, coisa que eu faço quando a leitura está embalada. Um livro desse tamanho não fica prático, então são os livros que eu chamo de ler em casa. Eu procuro ler esses livros maiores em casa. Nesse caso, a versão digital facilita muito, porque, por razões óbvias, o aparelho é muito compacto, é muito leve, então facilita quem gosta de jamais abandonar a sua leitura. E era chato, às vezes, estar lendo um livro, deixar a leitura em casa, sendo que eu ia ter aí uma hora no ônibus, 40 minutos no metrô, e eu tinha que levar outro livro menor para ser mais prático, né? Tem essa questão do peso também, ela tem um aspecto a ser levado em conta para quem gosta de, por exemplo, de ler na cama, numa esteira, na rede, ou seja, deitado, que é uma opção de muita gente, porque cansa menos os braços, né? Especialmente um livro maior, cansa muito os braços, e algumas posições também. Isso aqui é mais fácil de conviver, de fazer uma leitura mais longa, sem ficar fazendo musculação com um livro de 1 quilo ou mais, né? Esse aspecto, ler na cama particularmente, também tem um lado muito interessante, que é não incomodar o companheiro, a companheira, porque tem pessoas que não conseguem dormir ou repousar com uma luz acesa, do abajur ou do quarto, e o e-reader tem luz própria, então acaba sendo muito adequado nesse caso, e é fato que muita gente assim vai deitar depois para poder ficar lendo, porque se ler junto incomoda e de fato não é legal, a menos que os dois sejam leitores, as duas sejam leitores, e aí não tem problema nenhum. Mas é algo a ser levado em conta. É muito cômodo ler na cama à noite um pouquinho, ou muito antes de dormir, sem incomodar ninguém. O livro eletrônico, na verdade é o leitor eletrônico, ele tem luz própria e adequada para a leitura durante um longo período, sem fatigar a visão, sem cansar os olhos. Sendo que, é bom lembrar, o conteúdo pode ser consumido, pode ser lido em computadores, em tablets, em laptops, computador de mesa, no próprio celular, mas a luz não é adequada. Então, para uma leitura mais extensa, e quem trabalha muito com computador, acaba sendo cansativo. Isso é resolvido pelo aparelho específico, seja de qual marca for, porque ele tem toda uma leitura, ele tem uma construção adequada, a tela não tem um brilho que agride os olhos, e o contraste das letras com o fundo, ele facilita bastante a leitura. Até porque é possível administrar, aumentar o tamanho das letras para tornar mais confortável a leitura para quem tem a visão um pouco mais, né, atrapalhada como eu, assim. Outra coisa interessante, o que pesa muito nessa discussão é o preço. De fato, o livro de papel tradicional, ele tende a ser mais caro, na média, do que os livros eletrônicos. A diferença tem sido muito pequena, às vezes é bastante considerável, e raras vezes eu já tropecei, em alguns casos, o livro eletrônico digital é mais caro do que o papel, por qualquer razão. Bacana é que as plataformas que vendem os livros digitais, elas também oferecem muitas alternativas de graça. São livros clássicos, a maior parte deles em domínio público, como é de se esperar,
que estão ali. Basta baixar e começar a ler, o que é muito bom em termos de acesso à leitura. É claro que uma pessoa que prefira o livro de papel também pode ler gratuitamente buscando uma biblioteca. O lado triste disso é que nem toda cidade no Brasil tem uma biblioteca, né? A gente não pode falar só de onde a gente mora. E hoje, dia 16 de julho, eu li uma reportagem no site da BBC, da jornalista Thaís Carrança. Ela está reportando que dados do próprio Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas constatou que entre 2015 e 2020 o Brasil perdeu 764 bibliotecas públicas. Isso é péssimo. Então, se em 2020 o número era de 5.293, segundo essa apuração oficial, eu fui comparar com o número de municípios, fui olhar o IBGE e são 5.568 municípios no país. Ou seja, tem mais município do biblioteca. Lembrando que grandes capitais, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre e Recife, concentram muitas bibliotecas públicas. Então isso quer dizer o seguinte, muitas cidades no país não têm sequer uma biblioteca, talvez não tenha sequer uma livraria. E isso é terrível. Isso não precisa ser uma análise de especialistas em educação para ficar evidente que há um descaso com as populações mais vulneráveis, sem acesso a uma livraria e sem acesso à leitura, porque não existe nem uma biblioteca pública na sua cidade. Eu tenho outro hábito, assim, quando eu faço uma viagem a lazer, tem sido muito raro, e a trabalho, quando sobra um tempinho, eu visito uma ou duas livrarias, se dá tempo, e trago livros. Então, até para poupar peso, nessas viagens eu levo o leitor eletrônico, porque eu vou trazer 2, 3 livros de volta, isso é peso, né? E bagagem aérea está complicado. Enfim, é uma alternativa. Quem vai fazer aquela bela viagem, aquelas férias de verdade de 30 dias, vai para a praia, vai para a montanha e quer levar leituras, pode levar 2, 3, 4, pode levar 1000 livros, não vai dar tempo de ler tudo, mas tudo aqui que é leve, compacto e facilita muito nessa circunstância de viagem. Tem algo a ser lembrado aqui, mas as pessoas estão muito habituadas com o uso do celular, que é a carga da bateria. Ela dura muito, dura dias, mas chega um momento que acaba. E aí é bom prestar atenção ali, se está caindo muito a carga, porque a leitura pode ser interrompida naquele momento mais emocionante, mais vibrante da leitura, vai ter que esperar dar uma carguinha para voltar a ler. Bom, é só acompanhar ali, só não esquecer disso. O livro de papel não tem esse problema, a única coisa que ele exige ser lido com luz natural ou com iluminação artificial. É o único senão aí para comparar com essa questão da carga. Pensando também, quem está fazendo um trabalho, um TCC, está no fim de semana ou acaba de ouvir um comentário de um amigo sobre uma leitura e vem aquele irreprimível desejo de ter aquele livro imediatamente, ou por necessidade, ou por vontade de ler, a compra aqui é instantânea. Escolhe, compra e em minutos está lendo o livro, o que é muito bom também nesses casos de pessoas que não têm uma livraria por perto, não tem uma livraria sequer na cidade. Sempre a primeira opção, claro, é comprar o livro na livraria. No caso do eletrônico, não. Essa é uma compra digital.
mas tem essa vantagem sim de a leitura poder começar imediatamente sem ter que esperar uma entrega ou sem ser preciso, às vezes até viajar para comprar o livro necessário. Outra questão, a vantagem do livro digital é incomparável, é o espaço ocupado, né? Então, para quem mora num apartamento menor, pode não ter espaço para uma estante muito grande. E um aparelhinho desses pode armazenar milhares de livros. Então, resolve um problema de espaço que pode ser determinante para muita gente que gosta muito de ler e não tem o espaço para ter uma estante pequena, grande, média, acaba sendo uma solução. Entre os dois, se vale a pena, se alguém quer saber a minha opinião, claro que eu ainda continuo com a preferência pelo livro físico, pelo papel. Agora, o livro digital é uma ótima alternativa também, como eu falei, em situações em que o livro é muito pesado, mas numa viagem, mas há ocasiões em que a versão digital é muito mais barata, e aí eu invisto. Mas sempre pensando que é claro que se tem aquela versão com ilustrações, com prefácios, tudo mais, e não tem alternativa digital, dá uma certa pena comprar o digital, mas às vezes é por questões práticas mesmo, e às vezes o financeiro pesa bastante e o digital acaba sendo uma alternativa muito válida. Cada um tem o seu espaço, eu entendo que o físico e o digital são complementares, assim como o audiolivro, que tem conquistado muitos novos leitores, audileitores, né? Vai ter que se criar uma nova palavra para esse leitor, pelo fato de que pode se colocar ali como um podcast e vai ouvindo, e tem narrativas que são altamente profissionais, com locução de atores. Enfim, é algo sobre o qual eu vou conversar mais adiante na jornada do leitor. Hoje é isso, boas leituras, até a próxima.